Pois é, meus amigos, um vídeo bastante difícil de ser gravado aí, tá? Bastante difícil, complicado aí, após a eliminação do São Paulo na Copa Libertadores. E aqui, claro, a parte tática, isso vai ficar em segundo plano, números de jogo, isso vai ficar em segundo plano. Aqui vai ser mais uma meditação sobre essas duas eliminações do São Paulo na Copa do Brasil e na Copa Conmebol Libertadores, porque é uma soma de fatores como covardia do treinador Zubeldia, mas também covardia, bunda molice, falta de vergonha na cara dos jogadores em campo. E aqui eu tenho que dizer, tá? Lucas Moura, Caleri precisam ser cobrados pelo que aconteceu no Morumbis aí nesta noite de quarta-feira de eliminação e também pelo contexto, pelo conjunto da obra. O Caleri perdeu 3 gols aí nessa decisão, perdeu um gol no Newton Santos, perdeu um hoje, perdeu o pênalti que abriu ali a contagem. O Lucas Moura perdeu o pênalti no primeiro tempo. Então, vamos falar sobre esse jogo aí, tá bom? Porque acabou a paz, fim do sonho do Tetra na Libertadores para o São Paulo. E aí agora é esse time sem vergonha, bunda mole, a juntar os cacos para brigar pelo menos para acabar em uma posição digna no Brasileirão e buscar novamente se classificar para a Libertadores 2025. Então vamos aqui ao nosso pós-jogo de São Paulo 1, Botafogo 1, porém nos pênaltis, Botafogo 5, São Paulo 4. Bora aí fazer esse pós-jogo de Libertadores da América. E é claro, eu convido você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, a ativar o sininho e utilizar o espaço aí abaixo dos comentários. É muito importante você deixar registrado sua opinião, suas análises, para você o que foi que mais pesou, que fator que mais pesou para essa eliminação do São Paulo. E assim, cara, eu não sou supersticioso, longe disso, mas a coisa já começou a preocupar por volta de meio-dia, quando um dirigível do São Paulo ali, contratado pelo São Paulo, já caiu. Meu Deus do céu, aquilo ali já trouxe um pânico, um terror. Será se era um presságio do que poderia acontecer nesta noite aí de Morumbis? O torcedor ele estava aflito, ele estava ansioso por esse jogo, preocupado muito pelo primeiro tempo ruim, horroroso que o São Paulo fez no Newton Santos, mas esperançoso, porque lá mesmo no Newton Santos, o São Paulo conseguiu reagir, conseguiu melhorar o jogo, conseguiu equilibrar a partida após as mexidas, inclusive ali no segundo tempo, o São Paulo teve a melhor chance do jogo, tá? Destacar aqui também, claro, a recepção do torcedor ao ônibus do São Paulo, estimativa ali de que haviam cerca de 100 mil pessoas do lado de fora do Morumbis no momento da chegada do ônibus. Eu não tive nem condição de buscar qual foi o público do jogo, mas a gente passa isso aí na live desta quinta-feira, tá? E o São Paulo começou ali o jogo com o Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco, Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilha, Lucas, Rato, William Gomes e Caleri, tá? E o primeiro tempo ele começou assim bem estranho, bem estranho. Muita disputa de posse de bola, mas claramente o Botafogo ele conseguia ser superior. O Botafogo em grande parte do primeiro tempo ele foi superior e aos 16 minutos o Luiz Gustavo errou uma saída de bola, dominou errado, errou e o Thiago Almada fez o gol ali de cabeça após um cruzamento e o Rafael defender. A bola foi na cabeça do Thiago Almada, que abriu o placar. O São Paulo conseguiu ali, meio que na raça, na marra, conseguir equilibrar um pouco o jogo, mas era nítido.
era nítido que o Botafogo era um time superior e é um time superior. A impressão que deu, na verdade, né, pessoal, é que deu a lógica. O time melhor passou, tá? E para mim, o resumo do primeiro tempo, ele foi um primeiro tempo ruim do São Paulo, o Botafogo muito superior. O Botafogo chegava com perigo e conseguia finalizar as jogadas. E o São Paulo sofria para trocar 3 passes seguidos. O São Paulo não conseguia organizar uma jogada. O São Paulo não conseguia ter fluidez no meio-campo. O São Paulo não conseguia finalizar uma jogada. O São Paulo não conseguia fazer o goleiro John trabalhar. O goleiro John não trabalhou no primeiro tempo. E na salvação do primeiro tempo, que foi aquele pênalti que caiu do céu, porque aqui para nós, né, foi bem mandrake aquele pênalti. Foi bem mandrake. Foi um pênalti que caiu do céu. E o Lucas Moura, que recebe o maior salário do São Paulo, não pode bater um pênalti com aquela displicência, gente. Pelo amor de Deus. Tem que ser cobrado. O São Paulo é um clube que a impressão que dá é que não há cobrança por resultado. Eu sempre falo isso aqui. Eu sou funcionário de uma empresa. Se eu não estiver rendendo à altura do esperado, meu patrão, meu, sei lá, meu superior, ele vai me chamar para uma conversa e cobrar. Ele vai cobrar. E isso é normal, por isso que há hierarquias. E no São Paulo, a impressão que dá é que tem um bando de bunda mole lá, desde a diretoria, a Muricy Ramalho, essa galera toda aí, é um bando de bundão, um bando de cagão, que não tem culhão para cobrar ninguém. O São Paulo é um clube à deriva, um clube sem comando. Olha o que o Lucas Moura fez naquele pênalti. Não pode uma decisão, a displicência daquela de bater um pênalti para cima. Acerta pelo menos o gol, cabeça de ovo. Pelo amor de Deus. Primeiro tempo marcado ali por deficiência ofensiva do São Paulo, porque o São Paulo não conseguia criar. Eu até pontuei durante o jogo que falta ao São Paulo um Thiago Almada, um Rodrigo Garro, um cara que tome conta do meio-campo e que crie jogadas, que organize jogadas para o São Paulo. E o primeiro tempo também é marcado por falhas individuais. E houveram ali pelo menos 3 falhas graves, ao meu ver. A primeira do Luiz Gustavo, que culminou no gol. Mas o Rafinha também entregou uma bola ali saindo, que quase que o Botafogo marca. E o senhor Lucas Moura também perdeu uma bola dentro da grande área de ataque. E o Botafogo saiu em contra-ataque e quase que o Igor Jesus marca também. Então foram erros individuais que comprometeram muito o primeiro tempo do São Paulo, que foi muito ruim e deixou bem claro que o Botafogo é um time superior tecnicamente, coletivamente e também fisicamente, tá? O Botafogo, a impressão que dava é que quando queria apertar, ele ia lá e fazia. E o São Paulo sempre jogando no seu limite e não conseguiu absolutamente nada. Tanto é que o Zubeldia ele foi obrigado a mudar aos 35 minutos. Ele tirou o William Gomes, que talvez ali o jogo muito pegado, muito físico, não fosse um jogo adequado para o William Gomes. Colocou o Luciano, que é um cara mais forte, mais físico, para tentar ali levar algum tipo de vantagem naquele meio campo do São Paulo. O Zubeldia voltou do intervalo sem mexidas. Aos 46 minutos, o São Paulo teve uma boa chegada. O Lucas Moura atravessou a bola da direita para a esquerda, serviu o Rato, que bateu forte, mas o goleiro John fez a defesa. Depois, aos 60 minutos, o Luciano bateu e o Caleri perdeu um gol quase em cima da linha do gol. O Caleri também, gente, pelo amor de Deus, o Caleri é o queridinho. Ele fez o gol de empate, inclusive, né? 14 gols em Libertadores. Ele igualou aí a Luiz Fabiano e também ao Rogério Ceni como maiores artilheiros do São Paulo na Libertadores, mas tem que ser cobrado. O Caleri perdeu um gol lá no Newton Santos, perdeu outro hoje, o que poderia ser um gol da classificação.
não é isso? É, porém, ali, o Arthur Jorge, ele claramente ele tentou ali segurar o resultado. O Botafogo deu uma recuada, deu uma retraída, deixou o São Paulo com a posse de bola, o que não aconteceu no primeiro tempo, tá? No primeiro tempo, a posse foi do Botafogo, foi quase aí 65% de posse de bola do Botafogo. No segundo tempo, o São Paulo teve a posse da bola e o São Paulo teve algumas chegadas, né? Essa do Caleri, depois o Lucas bateu forte, o John pegou. O São Paulo cresceu, mas ficou um buraco quando o time subia, a defesa não acompanhava e ficava ali um buraco perigoso no meio-campo, onde o Botafogo poderia, a partir dali, criar jogadas de contra-ataque. Aos 74, o Zubeldia mexeu, tirou o Bobadilha, colocou o Nestor, tirou o Rafinha e colocou o Igor Vinícius. E aos 82 minutos, o André Silva entrou no lugar do Rato e o Michel Araújo entrou no lugar do Wellington. E aos 87 minutos, o Caleri marcou o gol ali após o São Paulo sair em contra-ataque. O André Silva cruzou perfeito na cabeça do Caleri, que chegou cabeceando indefensável para o goleiro John. Aos 88, o Rodrigo Nestor deu um chute perigoso de fora da área. O São Paulo foi para o abafa, foi para o tudo ou nada. Só que ali, assim, talvez no melhor momento do São Paulo no jogo, houve aquela confusão que até acabou com o Rafinha expulso no banco de reservas, o que talvez ali deu a esfriada no jogo. E aí o jogo acabou realmente 1-1, 1-1, o que poderia. Dessa eliminatória, o resumo que se faz é o seguinte: de 4 tempos, o Botafogo sobrou em um. Os outros 3 foram mais equilibrados, com o São Paulo sendo melhor no segundo tempo desse jogo. O São Paulo deu uma sobrada, poderia até ter vencido o jogo se não fossem ali as falhas na conclusão da jogada. E aí o jogo foi para os pênaltis, né? Ainda tínhamos uma esperança de o jogo foi para os pênaltis. E aí nos pênaltis, logo de cara, o Caleri erra. Como é que pode, gente? É inaceitável. O Caleri errou o pênalti. Agora, pior mesmo foi a maneira displicente que o Rodrigo Nestor bateu o sexto pênalti para o São Paulo. O São Paulo marcou com Luiz Gustavo, marcou com Lucas, com Igor Vinícius, com Luciano, e o Rodrigo Nestor bateu o sexto pênalti, bateu igual a cara dele, chutou fofo, chutou fraco, o goleiro John foi sempre sombra nas cobranças do São Paulo, ao contrário do Rafael, que não saiu na foto de nenhuma cobrança de pênaltis do Botafogo. E aí, fim de jogo, São Paulo está eliminado da Copa Conmebol Libertadores 2024. Em casa, em pleno Morumbi, lotado. Uma vergonha para as pretensões do São Paulo. E aí esse time, ele vai abalado emocionalmente para o clássico de domingo. Enfrentar um Corinthians que está em plena ascensão, não vai cair no Brasileirão, esqueçam isso, e vem jogando bem, vem em uma recuperação muito boa, com o emocional lá em cima, e vai pegar um São Paulo pipoqueiro, covarde, cheio de bunda moles, cheio de Nutelas, vindo de uma eliminação na Libertadores. Então, meus amigos, acabou a paz. Precisam haver cobranças no São Paulo. É inadmissível as 2 eliminações que o São Paulo sofreu. A forma com que caiu para o Galo em 2 partidas ridículas, covardes, e aqui eu não vou isentar ninguém, jogadores, treinador. E hoje, de novo o São Paulo não conseguiu ser protagonista dentro do Morumbi com o seu torcedor. Eu queria saber sua opinião.
pessoal gosta de mirar os alvos errados, né? O pessoal gosta de apontar o Bobadilha como um vilão. O Bobadilha é o menos culpado disso tudo, gente. O Bobadilha é o menos culpado disso tudo. E talvez ali, ao lado do Alan Franco, foram os melhores do São Paulo no jogo. Queria que você apontasse aí, mesmo com a eliminação, quem foi o melhor do São Paulo no jogo ou os melhores. Eu aponto o Bobadilha e aponto o Alan Franco, que jogaram muita bola e se mataram para proteger essa área do São Paulo. E para mim, os piores, Luiz Gustavo fez uma partida horrorosa, o Rafinha, uma partida horrorosa. O Lucas Moura não pode perder o pênalti que ele perdeu. O Caleri também não. É impressionante, né? O cara que ele é o herói do jogo, nos pênaltis ele vira o vilão. Rodrigo Nestor, pelo amor de Deus, hein, Nestor? Pelo amor de Deus. Ó, é bem difícil. Quinta-feira aí a gente faz um pós-jogo mais detalhado com Silva Tricolor. Eu quero saber a sua opinião sobre essa vergonha aí do São Paulo, mais uma eliminação no ano. Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores. E agora eu quero ver qual será a desses bundão no Brasileirão, tá? Se inscreva no canal, deixa sua opinião. É nós, tamo junto e aqui você já sabe que é Vamos São Paulo.